Hoje nós vamos estudar Marcos, continuar o nosso estudo em Marcos, capítulo 4, os pontos de vista de Jesus a respeito do mundo, como Jesus Cristo vê o mundo, isso é que importa. Não importa como você está vendo o mundo, como os noticiários estão vendo o mundo, como os sociólogos estão vendo o mundo, mas importa é como Jesus vê o mundo, o que Jesus fala do mundo. Ele vê o mundo da seguinte maneira: ele vê o mundo como um campo a ser semeado. O mundo é o campo, a semente é a palavra, e o semeador somos nós. Os semeadores somos nós. É assim que ele vê o mundo. O mundo precisa ser semeado da palavra de Deus. Ele vê o mundo também como um lugar a ser iluminado pela palavra de Deus, um lugar a ser ceifado, iluminado, um lugar de trevas. Olha como o nosso dia está bem claro, bem ensolarado, bem bonito, não é? E o sol ele cai sobre os justos e sobre os injustos. No entanto, há uma escuridão que permeia, que envolve esse mundo todo, que é a escuridão do pecado. O mundo está nos braços do maligno, e o maligno é pura escuridão. E o Senhor vê o mundo assim. Então não adianta você usar um óculos e que você vê o mundo de uma outra maneira. Eu vejo o mundo tão alegre, tão feliz, eu vejo o mundo tão suprido de felicidade. Você pode ver o mundo do jeito que você quiser, não importa. Importa é como Jesus vê o mundo. O mundo é um campo que precisa ser semeado da palavra. O mundo é um lugar onde precisa de uma candeia, de um farol, de uma luz, para que eles cheguem até a salvação. E é dessa maneira que precisamos aprender a ver o mundo. O mundo nos encanta, nos engana. Esse tempo todo ensolarado esconde as trevas que há realmente no mundo espiritual. Portanto, quando você chega à igreja e começa a aprender a palavra de Deus, parece que você estava tão bem, e chega aqui e começa a ficar tudo nublado. O pastor faz de uma maneira que a nossa vida perde a graça. A palavra do Senhor diz que... palavra do Senhor não. Alguém disse, não é Bíblia não, tá bom? Alguém disse que quando você está aflito e entra na igreja, você sente consolo. E quando você está feliz, alegre e entra na igreja, você sai aflito. Esse é o objetivo mesmo. Se você está aflito, aqui você consegue conforto. Se você está muito confortável nesse mundo, você fica aflito quando você ouve a palavra de Deus. E é assim que deve ser, meus irmãos. Não tente mudar aquilo que a palavra de Deus roga ou faz você sentir uma urgência. Então nós vamos ver a partir do versículo 21, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21, nós vamos ver, ou tentar ver como Jesus enxerga esse mundo. Um mundo a ser iluminado, um mundo a ser ceifado. Vocês sabem que é ceifado, não é? Ceifado é quando um fruto da terra já está maduro, amadurecido e precisa ser colhido. Então ceifado é colhido. O Senhor vai colher, em algum momento ele vai passar a foice dele nesse mundo. Mas vamos ver primeiro a necessidade do mundo ser iluminado. Versículo 21. Leia alguém, por favor. Disse-lhe: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador?
Esse é um versículo bem curioso, porque a gente lê e a gente fica pensando o que ele realmente quer dizer, porque tem pelo menos aqui 3 palavras que normalmente as pessoas não falam no dia a dia. Antigamente falava-se, mas agora não. Mas tem 3 palavras que talvez pessoas não conheçam: candeia, alqueire e velador. Candeia, alqueire e velador. O povo antigo, com Bíblia antiga, tem essas palavras mesmo. Tem, é um povo ultrapassado, não é, Joãozinho? O moderno já não é assim. Vamos lá, vamos ver o moderninho como é que fala. Em seguida, Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou numa cama? Claro que não, a lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Tão fácil, né? Tão fácil. Veja que o Senhor Jesus está falando de iluminação. Outro dia eu fui falar farolete para os jovens. Farolete, esqueci. Um dia eu falei jamanta, outro dia eu falei farolete. E aí a gente tem que mudar, né? A gente tem que se atualizar dos termos. O Senhor está falando de iluminação. E Jesus gostava muito de usar metáforas, analogias, imagens. Ele fazia imagens, ele não tinha PowerPoint, ele não tinha uma projeção atrás dele quando ele falava. Mas quando Jesus falava, ele trazia na mente das pessoas imagens. E essas imagens que ele trazia eram muito didáticas, elas tinham o objetivo de ensino, ensinar as pessoas. E é claro que ele usa as palavras da época, os objetos da época e os costumes da época. E quando nós lemos hoje, nós precisamos trazer aquele conhecimento para tentarmos descobrir como ele diria hoje. Então as versões mais novas da Bíblia, elas nos ajudam realmente a isso. Porém, eu me lembro de um texto em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo falava que a linguagem dos hereges, a linguagem dos falsos mestres, elas corroem como câncer. Não está certo, porque para nós hoje câncer é algo que vai agredindo a pessoa de uma tal maneira que vai consumindo células, dividindo células e acabando com o corpo da pessoa. Só tem um probleminha. Câncer é uma palavra que não existia na época do apóstolo Paulo. Então as pessoas que traduzem, elas tentam colocar para os dias atuais palavras que poderiam ser compreendidas hoje, mas não são a tradução das Escrituras. Inclusive a palavra que ele usa é uma palavra que é uma palavra grega que foi jogada para a nossa língua, gangrena. Agora eu sei que muitos jovens também nem sabem o que é gangrena. Muita gente não sabe o que é gangrena. Mas é quando uma parte do corpo, um membro do corpo, perde a circulação, porque o que leva oxigênio para as partes do seu corpo, do cérebro, é sangue. E quando o sangue para de chegar até aquele local, por uma fratura, por algum acidente, então aquilo começa a ficar roxo, hematoma, depois fica preto, e depois a pessoa perde aquele membro e tem até que amputar. Então gangrenou, apodreceu, perdeu a circulação ali. Então era gangrena a palavra. Mas foi só para dizer que tem palavras que precisam ser mantidas lá, e a gente que precisa descobrir o que é, né? Então nesse texto aqui nós temos essas 3 palavras: candeia, alqueire e velador. Jesus está falando de iluminação. Esse mundo precisa ser iluminado.
E ele usa essa ilustração em que diz: a candeia, portanto, é uma... Aqui colocou lâmpada, né? Aqueles do tempo da lamparina, é uma lamparina que era alimentada com querosene, com óleo, com algum combustível que queimasse, mas que não queimasse de uma vez, queimasse aos poucos, para que mantivesse através de um pavio, aquele barbantinho, né? Mantivesse o ambiente iluminado. Então o Senhor Jesus, ele fala que essa candeia, essa lamparina, essa lâmpada, ele faz uma pergunta: ela tem que ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Claro que não, né? Ninguém vai pegar uma lamparina, ou que seja uma lanterna, uma luz de emergência, alguma coisa, e colocar debaixo de algum lugar, porque quando você precisa de iluminar, o ambiente ao redor daquele objeto de iluminação precisa estar sem impedimento algum, para iluminar bem. E ele usa aqui uma palavra alqueire. Alqueire era um balaio, um cesto. Esse cesto de palha, normalmente, de vime, junco, esse cesto era para colocar grãos, coisas secas, para transportar, mas também como medida. Eu quero um alqueire de cevada, de trigo. Então eles já tinham a sua medida. Como eles colocavam coisas secas, com o tempo eles também carregavam às vezes terra para cá e para lá, usavam um balaio, um cesto, e aquilo passou a ser um recipiente de medida. Daí que veio a nossa medida alqueire, que é uma medida, eu não sei exatamente quanto né? 50 litros. 50 litros. 50 litros? Aí. Então aí se torna uma medida. O Senhor Jesus, ele fala que embora esse balaio, esse cesto seja apropriado para algumas coisas, ele não é apropriado para colocar em cima de uma vela, em cima de uma candeia, porque vai abafar aquela luz e vai perder o objetivo. Ele diz: será que o melhor lugar para colocar uma candeia não seria no velador? Velador, como é que está aí, Joãozinho? Era pedestal. Eu me lembro, na minha época de jovenzinho, de criança, alguns aqui vão lembrar, que os nossos filtros de água de barro eram colocados aonde? Tá bom, vocês colocam em cima de um balcão de uma pia hoje, mas a gente era mais chique antes. Numa cantoneira de madeira, os mais ricos de granito, os mais ricos de mármore. A minha mãe tem ainda na casa. Ainda tem, ó, cantoneira. O velador era uma coisa mais ou menos assim. O velador, eu já vi em algumas casas, inclusive, que eles faziam de latinha, e eles colocavam assim na parede, davam uma chumbada daquilo na parede para colocar a lamparina. Então era um lugar alto, era um suporte, uma prateleira só para aquilo ali, para a lamparina. Então o Senhor Jesus, ele fala: não fica bem colocar um balaio, um cesto em cima de uma lamparina. Antes a gente coloca a lamparina num lugar alto, num suporte alto para iluminar toda a casa. O que ele queria dizer com isso parece que é muito óbvio agora. Nós somos a luz desse mundo. Jesus era a luz do mundo. Opa, que é isso? Ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está no mundo? Não, ele não está mais no mundo. Então, ele era a luz do mundo enquanto ele estava aqui. Agora ele está usando outras lâmpadas. Somos nós, porque nós estamos no mundo agora.
Então nós estamos iluminando com a palavra de Deus, com o testemunho de Jesus Cristo neste mundo. E nós somos, portanto, essa candeia. E aí começam os problemas, porque a ilustração é muito clara. Lógico, ninguém vai colocar uma bacia em cima de uma vela, ninguém vai colocar uma vela debaixo da cama, mas nós vamos colocar uma candeia, uma iluminação num lugar alto. Embora existam lugares que têm luzinhas no chão, para iluminar algum caminho, mas para iluminar o ambiente é aqui, ó, é em cima que a gente coloca a luz. Portanto, meus irmãos, nós como lâmpadas do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar no alto. Agora, por favor, não vai entender no alto outras coisas que a Bíblia não está dizendo, tá? O que nós queremos dizer, o que a palavra de Deus diz, é que nós, os crentes, não podemos estar escondidos. Tem algumas coisas que poderiam te encobrir e a sua luz não aparecer. E agora eu vou dar o nome para as bacias, eu vou dar o nome para os balaios, para os cestos, mas eu vou contar com a ajuda de vocês. Um obstáculo, alguma coisa que pode ser colocada em cima de você e você não mostrar a luz de Cristo Jesus para o mundo. Vamos lá? Nome de um balaio? Riquezas. Riquezas poderia ser um impedimento. O que mais? Orgulho. A luz é minha, não mostra para ninguém. O que mais? Testemunho. Mau testemunho. Mau testemunho também é algo que poderia ser colocado em cima de você e você não iluminar esse mundo. Mais alguma coisa? Mentira. Se eu vivo uma mentira, então eu não posso iluminar. E assim por diante. Tem algumas atitudes, algumas situações, alguns vícios e pecados que são um alqueire, um balaio em cima da lamparina, da candeia, que vai impossibilitar do mundo ver Jesus Cristo. Só que triste isso. Então, observe se você não está sendo abafado por algumas dessas coisas. Fale com o Senhor se a luz não está aparecendo. Eu tenho um problema com globo. Vocês lembram de globo? Alguém lembra de globo? Tem uns que são bonitos e agora eles fazem um que é flat, é plano, achatado. Ele coloca assim no teto e não aparece lâmpada nenhuma. É bem bonito e bem caro, estava olhando. Mas eu tenho um problema com isso. Você paga caro numa lâmpada, e uma lâmpada boa, e você escolhe até uma que tem uns watts ou lumens bem fortes. Por que você compraria uma lâmpada mais cara, mais forte? Pergunta fácil. Por quê? Para clarear. Para clarear. E por que você compra um globo? Para não clarear. Para não clarear. Notaram? A gente compra umas coisas bonitas para abafar a luz. Mas é feia aquela lâmpada, não pode. É feio. Mas olha como ilumina. Às vezes nós queremos, meus irmãos, iluminar, mas não iluminar tanto. Isso é um outro problema. Nós colocamos um balaio translúcido. Ao invés de iluminar, queremos enfeitar. Isso. Então, meus irmãos, deixa a luz do Senhor Jesus Cristo brilhar através da sua vida, sem obstáculos. Ainda que fica melhor assim, não fica? Fica mais bonitinho. Mas luz é para iluminar. Iluminar em toda a sua capacidade. E eu sei que alguns de nós queremos iluminar,
mas não com toda a nossa capacidade. Não precisa iluminar tanto assim, né? Para quem você está guardando a sua luz? A luz só tem um objetivo: ajudar as pessoas a transitarem, ajudar as pessoas a estarem num ambiente sem tropeçarem. E esse é o objetivo, é que os incrédulos consigam ver os tropeços, os pecados da vida deles. Ilumine, ilumine, mas ilumine muito. Deixe a luz do Senhor invadir o ambiente onde você está. Não guarde luz para você, porque não tem esse objetivo. A luz é para iluminar. E o Senhor Jesus, ele fala algo ridículo. Não é que ele é ridículo. Ele fala uma situação ridícula. É ridículo fazer isso. Nós achamos também. Mas veja, nós já não achamos tão ridículo um globo. Por mais caro que a gente pague naquele treco, nós não achamos ridículo. Por alguma razão nós queremos ficar também um pouquinho na penumbra, né? E tudo bem, pode continuar com o seu globo, tá? Eu tenho lá também um. Mas eu sempre fico pensando, tem mais luz dentro dele que está aparecendo. Eu paguei para abafar a luz, que eu paguei caro também. Mas deixa para lá, esse é problema seu, né? Mas um problema que é um problema nosso é quando nós, como crentes, não estamos iluminando o ambiente, quando estamos guardando alguma luz, quando estamos impedindo que a luz total chegue a este mundo. Aí você tem que pensar mais seriamente que Jesus está falando de você. Se você acha que é uma situação ridícula, você tem que pensar em você também. É uma situação ridícula quando eu começo a me esconder do mundo, quando eu não ilumino o mundo como eu deveria iluminar. Versículo 22, alguém pode ler? Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Se o seu testemunho não aparece, saiba que um dia vai aparecer em forma de reprovação. O Senhor quer que você ilumine este mundo, o lugar onde você está. Ele quer que ilumine. Se você ocultar, se você não iluminar, de alguma maneira essa luz vai aparecer, mas agora em forma de repreensão. O Senhor vai dizer: eu não te dei luz, estava faltando luz, porque veja, nós falamos que somos luz. O apóstolo João disse que ele não era luz. Ele era o quê? Essa palavra que o Joãozinho leu. Ele era lâmpada. Nós somos lâmpada. Estamos fazendo uma concessão que é quase um elogio para você, dizendo que você é luz, mas você não é luz. Você é apenas lâmpada. Você é um bulbo. Sabe o que é bulbo? A lâmpada, aquele formato da lâmpada chama-se bulbo. Aquele bulbo, ele não ilumina nada. Ele só é um recipiente para que a luz chegue até ali e de alguma maneira expanda. Então essa luz que vai espargir, que vai espalhar no mundo, ela não vem de você. Inclusive as lâmpadas incandescentes, a gente podia ver aquele filamento quando quebrava. Dá uma vontade de colar, mas não tinha como entrar ali dentro para colar aquilo, né? Já faz para isso mesmo, né? Pois é, se a eletricidade não chega até aqueles filamentos,
você não ilumina ninguém. Portanto, quem não tem Jesus, o Espírito Santo dentro dele, você não tem eletricidade, você não tem combustível, falando na lamparina. Então você não consegue iluminar. Nós só conseguimos iluminar com aquilo que recebemos, que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus e a palavra dele. Então, meus irmãos, sejam apenas lâmpada diante do Senhor. Nada está oculto. Vai ser tudo manifesto. Nada se faz escondido, mas vai ser tudo revelado. Então não adianta você esconder a sua luz. Você está escondendo a sua luz, sabe-se lá para quê? Para você. Ninguém está aproveitando, nem você mesmo. Mas se você esconder a luz, o Senhor vai revelar essa atitude errada na sua vida de esconder a luz de Cristo Jesus. Versículo 23, alguém pode ler? Igual eu leio aqui. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo ouve. José de Paula está com o aparelhinho aí hoje? Está aí, está ouvindo? Então nós temos na palavra de Deus a exortação. Sempre que a palavra de Deus aparece essa expressão: se alguém tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Ouça. O Senhor não fez o ouvido? Então Ele colocou ali também para nós a audição. Em Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala com as 7 igrejas, no final sempre Ele falava isso: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Senhor Jesus, usando isso nos evangelhos também, essa expressão quer dizer: é sério, o que eu estou falando é sério. Então, meus irmãos, eu não poderia ser mais sério do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que iluminar. Há alguém aqui que não está sendo luz? Se não estiver sendo luz, você está fazendo algo reprovável. E isso vai ser cobrado, isso vai ser revelado diante do Senhor. Versículo 24. Alguém leia? Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. O Senhor Jesus já tinha falado isso, né? É muito importante. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora Ele repete isso: atentai no que ouvis. Se o Senhor Jesus falar uma vez, já é suficiente para você dizer que é importante. Se Ele fala 2 vezes, então é muito, mas muito importante. E esse assunto não pode passar despercebido. Meus irmãos, vocês a partir de hoje precisam deixar essa luz brilhar mais. Porque cada fuga de luz será cobrada. Interessante, né? Essa ilustração também. Tem alguém aqui, igual eu, que tem até toque, se vê alguma coisa acesa, vai lá e apaga? Tem alguém aqui? Sim, tem, olha lá. Eu tenho ideia por que vocês fazem. Não é só porque vocês gostam de ver um interruptor. É por causa disso aqui, ó. É por causa disso. Quando mexe com o nosso bolso, a gente faz cada coisa. Então a gente não gosta de ter luz acesa. Você precisa aprender algumas coisas também, tá? Isso é importante. Se você tem um notebook, se você tem um computador e você ligou e usou por algum tempo, aí você vai se ausentar e depois você vai voltar, não desliga o computador. Deixa ligado. Porque o desligar e ligar gasta mais energia do que ficar ligado. Então algumas coisas você precisa aprender também. Quando tínhamos as luzes com aquela caixinha de ferro, como é que chamava? Aquelas... Reator. Aquelas fluorescentes, né, que começavam a piscar, e aí acendia.
Então não é que era mais vantagem você deixar aceso do que você apagar e ligar de novo? Agora, no mundo espiritual, do que o Senhor Jesus está dizendo, nós estamos tendo fuga de energia. Porque quando alguma coisa está encoberto naquela lâmpada, a luz não está sendo aproveitada, mas a energia está sendo usada, não está? Se não tem ninguém num quarto, ninguém está usando, mas a energia está correndo solta ali, ela não para. Da mesma forma, no mundo espiritual, se você não está iluminando na obra de Deus, você está gastando sua energia com outra coisa. Porque energia você tem. O Senhor deixou para você energia, ou seja, luz. Ele deixou para você a capacidade de iluminar. Se você não está iluminando e é um crente, então está tendo uma fuga dessa bênção que seria para alguém, para outras coisas. Isso é bem sério, não é? Bem sério. Assim como a gente não quer, na época da lenha, né? A gente não queria ficar gastando lenha à toa. A gente deixava só umas brasinhas para depois aquecer. A gente não quer ficar queimando o tempo todo. Da mesma forma, você não deveria desperdiçar a sua vida. Você só tem uma vida nesse mundo. E você precisa queimar a sua vida, a sua vela, a sua existência para o bem da obra do Senhor. E o Senhor Jesus disse: atentem para isso. Porque tem uma questão de medida aqui. Com a medida que você mede, te medirão também, e ainda se vos acrescentará. Esse texto sozinho, ele é bem complicado. Não tem nem como a gente interpretar esse texto sozinho. O que ele quer dizer com isso? Mas com o contexto, que são os versículos que a gente já viu, e com o que a gente vai ver agora, ele está dizendo o seguinte: você vai ser medido de acordo com a luz. Você não chega para a companhia de energia elétrica e diz: olha, pode diminuir essa conta aí, porque tinha luz acesa lá, mas eu não estava usando. Né? Na verdade, a geladeira passou a noite ligada, mas eu não peguei nada da geladeira à noite. Será? Esse é outro problema, hein? Tem assaltante de geladeira aqui. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo pedir contas da luz que Ele deixou em nós, e nós como lâmpada, você não vai poder dar desculpa. Ninguém estava precisando de luz. Sim, pessoas estão precisando de luz. Tem várias maneiras de você ser luz no Senhor. Mas quando, é uma questão de medida aqui. Você vai ser medido, eu vou ser medido. Versículo 25. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então o Senhor está dizendo: eu dei para vocês a capacidade de brilhar. Vocês precisam brilhar. Tem coisas que nós temos que usar, meus irmãos. É igual carro também, né? Tem pessoas que, não sei se tem ainda gente assim, né? Tinha gente que se orgulhava: esse carro aqui quase não foi usado. Você vai comprar um carro, quase não foi usado. Opa, eu vou comprar um carro que quase não foi usado. E o carro tem tantos anos e quase não foi usado, o tempo todo na garagem. Aí você pensa: esse aqui é o carro bom, esse é o carro que você não deve comprar. Um carro precisa ser usado. Não sei explicar tudo, tá? Mas eu descobri que inclusive carro que não usa, o pneu estraga. Mas não é quando roda que estraga? Tá bom, vai ter o desgaste. Mas um carro sem uso, o pneu faz calombo. O pneu estraga.
Então nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Deus te deu dons, Deus te deu capacidades, talentos. Se você esconde, se você não usa, você está causando um grande prejuízo para você. Para os outros já causou, mas para você, você está causando um prejuízo, e diante do Senhor você vai ter uma surpresa negativa. Ah, mas no céu vai ter coisa negativa? Eu não quero nem entrar nessa questão. Eu sei que a Bíblia diz que alguns vão passar cheirando fumaça. Está lá em 1 Coríntios. Como que vai ser salvo, como que através do fogo, cheirando carvão. Então a palavra do Senhor, ela nos alerta e ela nos incentiva. Trabalhe para o Senhor. Seja útil. E tem pessoas que não são úteis. E não somos nós que temos que ficar julgando. Julgando intenções, mas julgamos ações. Pelas ações de algumas pessoas a gente já está convicto. Essa pessoa não é útil. Essa lâmpada não brilha. Ah, brilha sim, está lá debaixo da cama da minha casa, está brilhando lá. Então, eu volto a dizer, não brilha, porque a luz tem que brilhar para o mundo, não para a sua casa apenas. Então, quem tem, será dado, e quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, essa lâmpada do testemunho, não sendo usada, ela é tirada. Infelizmente, nós conhecemos crentes, pensamos ser crentes, Deus é quem sabe. Mas algumas pessoas, parece que a lâmpada já foi desrosqueada. Você pode ficar batendo no interruptor quanto você quiser, não sai mais nada dali. Está desrosqueado. Perdeu a ligação com a luz que é Jesus Cristo. Por causa dessas coisas que os irmãos mencionaram. O falso, o mau testemunho, etc. Nós queremos brilhar, não queremos, irmãos? Nós precisamos brilhar. Mas você precisa atentar para essas palavras. É uma questão de medida. É uma questão de reloginho correndo. Você está sendo usado ou não? Então não pense em pagar luz como uma coisa terrível. Tá bom, né? Eu queria não pagar, né? Mas olha, se você está pagando é porque você está usando. E de muitas e muitas maneiras é algo que está sendo útil para a sua vida. Se você tem, o Senhor vai te dar mais. Parece que tem luz que aumenta de intensidade, né? E algumas pessoas a luz só aumenta, mas para algumas pessoas parece que está uma luz fraquinha e agora já não tem mais nada mesmo, apagou aquele testemunho. Das 7 igrejas do Apocalipse, todas apagaram a luz. O último apaga a luz. Apagaram-se as luzes. O testemunho naquelas cidades morreu, acabou, por vários problemas de pecado, né? Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. A única maneira do mundo não estar em trevas é quando nós, os crentes, brilhamos neste mundo. É claro que em alguns lugares a luz é mais visível, como aqui, por exemplo, a luz é bem visível. Mas em alguns lugares você chega, você começa a sentir uma treva dentro de você, porque não tem crentes ali naquele ambiente. E a gente sente, precisa de mais luz. Um dia Deus vai revelar se a nossa luz iluminou bem ou não. Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, Tu és a nossa luz, e agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos lâmpadas nesse mundo, e queremos, ó Pai, ser úteis para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas.
Pedimos a tua ajuda para isso em nome de Jesus. Amém.